13 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos começando mais uma edição do programa Voz do Povo. Nesta sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020, sextou para todos nós de Porto Velho, de Rondônia e do mundo. Você está na Voz do Povo e acabou de ouvir agora, sabe o quê? O hino de Porto Velho. Hino de Porto Velho, de autoria do meu saudoso amigo Cláudio Feitosa, para mostrar para os prefeitáveis que tem que se emocionar com Porto Velho, que tem hino, que tem bandeira, que tem brasão, que a bandeira é também de autoria da família Feitosa, do filho dele. Então nós temos essa Porto Velho migracionada, essa Porto Velho que escapa da Madeira Mamoré em direção à BR, tem o seu hino, tem que ter muito amor por ele. Falar em amor por ele, em política, hoje temos um convidado muito especial, que é o prefeitável Ramon Cujuí, da legenda do PT, que vai discorrer sobre suas propostas de governo, sobre sua visão política para Porto Velho. E hoje tem uma data a não ser comemorada, mas para ser refletida, porque falar de política, que são os 30 anos do assassinato do senador e governadorável Olavo Pires, que aconteceu ali onde era VPs. Hoje não tem mais, na Jorge Teixeira ali, derrubaram, só tem um vazio a ser lembrado, e é uma morte estigmatizada. Morte do senador da República, levou 14 tiros na cara e no peito. Eu estou falando isso não como historiador, mas como testemunho, porque eu estive ali, estavam nós presentes, né? Teve um representante do cemitério estava lá e foi atingida por um dos tiros. Um dia que mudou a história de Rondônia. Então nós vamos à entrevista. A Voz do Povo, entrevista. Muito boa tarde, Ramon Cujuí. É um prazer recebê-lo na Voz do Povo. Boa tarde, Matias. Boa tarde aos ouvintes. O prazer é nosso, né? Agradecer o convite feito, a gente participar para poder dialogar com você e com os nossos ouvintes nesse momento. Ramon, a primeira pergunta que o programa faz para você é: quem é Ramon Cujuí? Ramon Cujuí é um filho dessa terra. Você colocou o hino aí para tocar, você viu que eu cantei junto o hino. Verdade. Né? Você até foi no hino, né? Até corrigiu. É uma gema, não é uma estrela, gema, né? Exatamente. Porque a maioria canta no Eldorado uma estrela brilha, e na verdade é uma gema que brilha. Isso mesmo. Eu acho que a confusão vem por conta da bandeira, que também, como você disse, foi feita pelo filho do Cláudio Feitosa, e que tem estrela, e o símbolo de Rondônia sempre foi estrela. E aqui é a gema, é a esmeralda do Madeira. Exatamente. Muito bom. A pérola do Mamoré Guajará-Mirim, e aqui é a esmeralda do Madeira. Isso. Exato. É, Ramon. Então, assim, eu sou filho de Porto Velho, né? Eu tenho 50 anos, sou nascido e criado em Porto Velho. Né? Nesse momento, a minha atividade profissional é ser servidor público. Eu sou servidor público há 24 anos, sou do Judiciário Federal. Trabalhei 20 anos com eleição, trabalhava no Tribunal Regional Eleitoral e hoje eu trabalho no Tribunal Regional do Trabalho. Né? Então, assim, a minha vida é toda aqui em Porto Velho. Eu nasci, fui criado aqui. Eu costumo dizer que aqui eu amei, aqui eu chorei. Tudo que eu ganhei na minha vida, eu ganhei em Porto Velho. E nesse momento, ser candidato a prefeito da minha cidade é uma forma de retribuir o tanto que essa cidade já me deu, do ponto de vista pessoal. E do ponto de vista político, é estar à frente de um conjunto de forças democráticas e progressistas que querem uma Porto Velho mais humana, uma Porto Velho que seja uma cidade fraterna e uma cidade de fato acolhedora. Né? Porque como todo porto que Porto Velho é um lugar de receber esperanças e sonhos, né? Então, a gente quer que essa cidade seja cada dia mais acolhedora, não para alguns, mas para todos e para todas que aqui vivem. Muito bom. Porto Velho fica numa das enseadas do Madeira, né? Bem na curva assim, né? É o porto de esperança mesmo. Todos nós, eu que vim para cá, você que nasceu aqui, temos a mesma esperança, né? Cujuí, mas tem outra pergunta da Voz do Povo. Por que você quer ser prefeito de Porto Velho? Exatamente por isso, porque aqui é a minha cidade, né? Isso que eu falei para você, é um sentimento de assumir responsabilidade pela minha casa, pelo lugar que me deu tanto, pelo lugar onde eu me vivi e me criei. Né? Assim, eu sou servidor público do Judiciário Federal, tenho a vida estabilizada. Né? Então, nesse momento, a minha disponibilização pessoal é justamente por isso, é cuidar de quem tanto me deu, de quem tanto cuidou de mim aqui essa terra. Eu sempre digo que, como isso aqui é um porto de esperanças, né? Meu pai veio do Nordeste, nordestino, lá do Maranhão, e minha mãe veio da fronteira, que veio da Bolívia. Né? Então, são duas esperanças que se encontraram aqui, eu sou filho dessas esperanças. Eu acho que o papel do gestor público aqui em Porto Velho é justamente fazer que esses sonhos e esperanças que se encontraram aqui, que eles possam florescer e fazer dessa cidade um lugar melhor para se viver.
cujo Porto Velho é um município muito complicado, você conhece muito bem esse município, e muita gente confunde a cidade de Porto Velho com o município de Porto Velho. Fala o prefeito da cidade, mas o prefeito é do município. Qual é a sua visão dessa geografia extensa de Porto Velho e da sociedade que vai se amoldando numa Porto Velho complicada, de várias tendências migratórias? Qual é a sua visão dessa Porto Velho? Olha, Matias, nós temos que pensar Porto Velho não é só o tamanho, é uma geoeconomia muito diferenciada. Se a gente pega do extremo lá da Ponta do Abunã, Nova Califórnia, vai até a demarcação do extremo do Baixo Madeira, nós temos em linha reta algo em torno de 600 quilômetros. Se você pega a área territorial de Porto Velho, 34 mil quilômetros quadrados, é maior do que a Bélgica, é maior do que Israel, é maior que o estado de Alagoas e que o estado de Sergipe, ou seja, é uma imensidão, né, de uma diversidade enorme. E de um processo de ocupação, que você conhece muito bem como historiador, que gerou espaços diferenciados. Por exemplo, da Ponta do Abunã, você tem um processo hoje de avanço do agronegócio, soja e gado basicamente, pressionando terras de proteção, área de proteção ambiental, né? E também as terras indígenas que tem por ali, os Caxarari, os Caripuna, os Caritiano. Você tem uma pressão desse agronegócio que se implanta nesse setor e com capital não só nacional, mas capital internacional. Tem grupos holandeses se instalando ali, grupos de fora por conta, sim, inclusive da infraestrutura e de fornecer grãos para o sudoeste asiático na saída do Pacífico. Se você olha para o outro lado, que é o Baixo Madeira, que também é outro extremo do nosso município, você tem um modo de vida que vem do primeiro processo de ocupação do Estado, que é o processo da borracha, dos seringueiros. Um modo de vida ali do ribeirinho, ligado muito à natureza, né? E são modos de vida diferentes. Então a gente precisa ter para Porto Velho um modelo de desenvolvimento que possa atender a todas essas regiões. E eu tenho dito que Porto Velho para nós, aí já entrando na coisa do plano de governo, nossas estratégias, nós precisamos nesse momento ter uma estratégia para Porto Velho como uma cidade amazônica. Entender que Porto Velho é uma cidade amazônica e de que a natureza que nos cerca, ela não é um empecilho para o progresso, muito ao contrário, ela é o nosso maior ativo econômico, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo aí um momento de transição da economia mundial, onde você tem um mercado verde sendo colocado, né, e a prestação de serviços ambientais é um dos pilares dessa nova economia que está se formando. Nós não podemos perder essa oportunidade. Porto Velho não pode ser conhecida no Brasil e no mundo como uma das cidades que mais queima no país. Nós temos que parar com aquela história de que chega a julho, até final de setembro, a gente está com o céu coberto de fumaça e tem dias que o avião não pode nem pousar porque não tem teto com segurança para fazer o pouso. Então é preciso que a gente entenda isso. Porto Velho é uma cidade amazônica e é uma cidade que, quando queima, está destruindo o seu ativo. Eu digo que destruir floresta, destruir meio ambiente, você está, na verdade, destruindo dinheiro, queimando dinheiro quando você queima a floresta ao nosso redor. Então eu acho que a gente precisa ter uma dimensão dessas duas coisas. E aí, se deixar eu falar, eu vou embora. Não, vou deixar você falar. Estou ouvindo você falar porque eu estou achando muito interessante você falar dos ativos ambientais. E eu vou por essa pergunta. Qual é a sua proposta de prefeito de Porto Velho para combater essa cultura de queimadas e preservar os ativos ambientais, monetizando essa economia? Primeiro, a gente precisa entender o que nós somos. Para Porto Velho, nesse momento, para gerar emprego, precisamos de ações de curto prazo, médio e longo prazo. Para o médio e longo prazo é estabelecer essa estratégia para atividades econômicas ligadas principalmente ao turismo. Nós temos uma proposta de incentivar o chamado turismo comunitário no Baixo Madeira. O que é o turismo comunitário? O turista da Europa, ou canadense, ou asiático, que vem para essa região do mundo, da Amazônia, ele não vem aqui para estar em um hotel de luxo, 5 estrelas, com ar-condicionado, ele quer experimentar a vivência. E poucos lugares são mais belos do que Porto Velho para mostrar isso. O Baixo Madeira, o Lago do Cuniã, Nazaré, Demarcação, né, o próprio São Carlos está mais perto, é uma mina de oportunidade para isso. Calama, né, nós precisamos ter isso claro. É transformar isso que a gente tem numa oportunidade. Quando você chama esse turista para vir para cá e para fazer esse turismo comunitário, ele não movimenta só o distrito. Ele movimenta também a economia em Porto Velho, porque uma hora ele para aqui, ele vai para a hotelaria, ele vai para o restaurante, ele compra o artesanato. Então, a gente estabelecendo isso, né, como um pilar desse modelo de desenvolvimento, você consegue fazer isso. De outro lado, você precisa de um grande processo de educação ambiental com a população. Porque o processo da queimada, ele é grande por conta do agronegócio também, mas ele tem a chamada queimada doméstica, que é um costume da região. É uma cultura, pode-se assim dizer? É uma cultura da região. Eu lembro que quando era moleque, final da tarde, nesse período, a gente varria o quintal, juntava as folhas e tocava fogo em Porto Velho.
E isso é uma prática que não se alterou ao longo do tempo, porque isso que você diz é uma cultura. Nós precisamos, ao lado disso, de um programa de educação ambiental para a população. Nós precisamos, por exemplo, limpar uma cidade que tem quilômetros e quilômetros de córregos e canais, né, até para ajudar a infraestrutura de drenagem. Você ter uma cidade ecologicamente correta. E você fazer em Porto Velho uma coisa que é fundamental, que já devia ser feito há muito tempo, que é um grande programa de arborização da cidade. Nós somos uma das cidades menos arborizadas, acho que do país. A gente anda por Porto Velho, a gente vê como a cidade não tem árvores. E o engraçado é que existe um plano diretor de arborização, não sei se você sabia disso, em 2015, é a Lei Complementar 590, é um plano diretor de arborização de Porto Velho que não foi tirado do papel. É uma das coisas... 5 anos depois está lá engavetado. Está engavetado. É só você andar na cidade que você vê como faz falta as árvores. E aí todos nós reclamamos do calor absurdo, né? E todos nós, às vezes, agimos na contramão disso. Então, a prefeitura precisa dar exemplo. Outra coisa que a gente colocou nessa direção de fazer a cidade ter uma referência, né, de transição ecológica, que a gente está chamando, por exemplo, a prefeitura já devia ter começado um programa de instalação de sistemas fotovoltaicos de energia solar nas suas unidades. Né? Ora, quando você consegue transformar a energia solar em energia elétrica, você está migrando para energia limpa, você está produzindo, está consumindo e mais, está reduzindo a conta de luz no final do mês. Está economizando, né? Porque o excesso da energia que você gera no sistema fotovoltaico, você vende para a concessionária quando joga no sistema. Você pretende fazer esse modal? Claro. Está no nosso programa de governo, gradativamente, a prefeitura fazer isso nas escolas que ela tem, né, nos prédios públicos. Vai implantar como? Gradativamente. Né? Nós precisamos ter isso como norte, porque Porto Velho precisa assumir essa cara de cidade amazônica que tem uma relação sustentável com o meio ambiente. Esse é um dos pilares. Veja bem, a Natura se instalou no Acre, na verdade, nós temos uma planta da Natura no Acre. Por que a Natura foi para o Acre? Né? Porque lá tem melhor estrutura de produção, mão de obra mais qualificada? Não, é porque o Acre é uma marca de preservação da Amazônia. É uma marca da preservação. O Acre foi vendido como área de ativo ambiental. A florestania lá. Então, quando você agrega valor, quando você vai para o Acre, uma empresa se instala no Acre, ela agrega valor à marca, que é outro dos pilares da economia moderna. Né? Você tem uma agregação de valor de marca, que é um valor intangível, que gera valor em bolsa. Isso é fundamental. Ora, se nós tivermos em Porto Velho, for vendida para o mundo entender que Porto Velho é uma cidade amazônica e vir para Porto Velho agregar valor à marca, nós temos como atrair esse tipo de investimento. Desde que eu sou pequeno, desde que instalaram o Samuel, dizem que nós vamos instalar indústrias aqui em Rondônia, em Porto Velho, e nunca veio. Não veio porque a indústria não precisa só da energia elétrica, ela precisa de escoamento, infraestrutura, mão de obra, e não tem. Entendeu? Então nós precisamos ver o que atrai uma empresa hoje para vir para Porto Velho. Eu tenho certeza. Se nós colocarmos na nossa estratégia de desenvolvimento Porto Velho como cidade amazônica, fazer essa relação, nós estamos ingressando no século XXI de cabeça erguida e possibilitando uma série de oportunidades para a cidade e para o povo que aqui vive. Ramon Cujuí, são 12 horas e 25 minutos em Porto Velho. Você que está ligado na Voz do Povo, estamos conversando hoje com um convidado muito especial, o prefeitável Ramon Cujuí, do PT. Manaus também é uma cidade amazônica. Vou dar um exemplo assim maior. Mas convive entre a indústria e a preservação. Você acha que Porto Velho poderia ter essa mesma caminhada? Mas nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouco com essa pergunta sobre Manaus e unindo esse desenvolvimento sustentável. Vamos lá e voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos
já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A voz do povo. São 12 horas e 24 minutos em Porto Velho, Rondônia, e 29 minutos em Porto Velho, 30 minutos, 12h30. Estamos conversando na Voz do Povo com o prefeitável Ramon Cujuí, do PT, que é o nosso convidado muito especial dessa sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. Ramon, eu virei o bloco querendo fazer um comparativo entre Manaus, a cidade industrializada, porém que convive muito bem com a parte dos ativos ambientais. Se você pretende transformar Porto Velho nessa questão, ou você pretende apenas que seja uma cidade de ativos ambientais, de economia ambiental? Olha só, Matias, a questão de Manaus, houve um grande investimento lá para instalar um polo industrial já na década de 60, a partir de uma estratégia do governo militar para a ocupação da Amazônia. Tanto a instalação do polo, quanto você criou uma legislação para proteger aquele polo industrial lá, né? A Zona Franca de Manaus, para possibilitar o desenvolvimento. Nesse momento é impossível dizer isso. Eu gostaria muito que houvesse um polo industrial em Porto Velho, gostaria, não sou eu como todos os que me antecederam, mas isso não é possível. Essa é a grande verdade. Nós precisamos desenvolver aqui em Rondônia as potencialidades relativas às nossas peculiaridades. Você falou em Manaus, quer ver uma coisa? Você sabia que o tambaqui que a gente produz em Rondônia, ele vai para Manaus ser beneficiado e é Manaus que lucra com o tambaqui que é produzido em Rondônia? Pois é, né? Pois é. Nós vendemos o tambaqui e lá agrega valor e pronto. Lá agrega valor e a maior parte da riqueza produzida acaba ficando lá. É isso que a gente precisa estruturar. Assim, você tem uma grande produção de tambaqui aqui, o que eles fazem? Pega o bicho vivo, congela, manda para lá beneficia, corta e aí exporta aquela carne, que é uma riqueza produzida. A matéria-prima em Rondônia. Esse tipo de indústria nós podemos atrair para cá, né? Isso agrega valor, né? Isso gera riqueza, gera renda dentro da cidade. Então, o sonho de ter um polo industrial como Manaus, né, inclusive é um sonho que poucos lugares do mundo podem ter, porque as plantas industriais do mundo moderno estão acabando. A grande verdade é essa, é uma economia que se volta para a economia de serviços, né, uma economia que volta para outros focos que não a economia industrial de grandes plantas como Manaus e outras cidades. Se você olha para o mundo hoje, as grandes plantas industriais estão todas deslocadas para a China, por conta do baixo custo de mão de obra. Então, dificilmente você vai ter polos industriais montados em alguma cidade, principalmente na região da Amazônia. O que a gente pode fazer nesse momento é exatamente explorar aquilo que eu estou dizendo. Explorar aquilo que eu estou dizendo. Quais são as nossas riquezas, quais são os nossos ativos principais e potencializá-los.
Até porque para você instalar uma planta industrial, por exemplo, você precisa pelo menos 3 anos para instalar e aí mais um tempo de maturação, ou seja, é muito longo esse processo da economia industrial. Mas se nós definirmos isso como estratégia, isso pode ser uma coisa a ser feita, mas não é o caso de Porto Velho nesse momento. Nesse momento nós temos problemas graves de desemprego, de falta de geração de renda que precisam de um enfrentamento direto e uma ação, como eu te disse, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E a estratégia que a gente tem é essa. Ramon Cujui, a pandemia não pode sair dessa pauta do programa. Se você for eleito, vai pegar uma prefeitura em meio à pandemia, não é pós-pandemia. Não, no meio da com pandemia. Problemas de baixa arrecadação, com desempregabilidade, com problemas sociais, de saúde. Você tem um plano para combater os dramas da pandemia, que não será ainda pós-pandemia? A pandemia, na verdade, tem 3 dimensões, Matias. E aqui, você falando da pandemia, nós temos, o ouvinte não está vendo, a não ser o pessoal da internet, mas nós temos aqui uma placa de acrílico entre eu e o Matias, justamente por conta da pandemia. Isso. A pandemia, ela invadiu a nossa vida em pequenos detalhes, né? Ninguém sai de máscara hoje, galera, ninguém sai de casa sem máscara hoje. É até uma responsabilidade fazer. Eu tenho mais máscara do que camisa. Exatamente. Então a pandemia, ela veio e infelizmente ela veio para ficar e modificar a vida da gente. Como eu te dizia, temos 3 dimensões. A dimensão sanitária que nós estamos enfrentando agora, né? Essa dimensão sanitária ela é terrível, porque nós temos perca de vidas, chegamos à marca de mais de 150 mil vidas pelo Brasil. Ontem a contagem do jornal era 152 mil vidas. E nós temos uma dimensão que é a dimensão econômica também da pandemia. E essa dimensão da pandemia, ela já está acontecendo e vai acontecer para o ano que vem. Você veja que a arrecadação do município, a previsão da receita para o ano que vem é de 1.595 bilhões, está na lei que o prefeito encaminhou. Mas nós estamos vendo a queda da atividade econômica em Porto Velho. Nós estamos vendo em Porto Velho, por exemplo, a maior fonte de arrecadação é o ISS. E com a atividade econômica sendo paralisada, na situação que ela está hoje por conta da pandemia, nós vamos ter queda de arrecadação. Como também diminuiu o repasse do FPM. Do FPM também. Vai ter queda de arrecadação, diminuição no fundo de participação dos municípios. Né? Então, há uma expectativa de toda a ordem de você ter um processo muito difícil na dimensão econômica. Nós temos uma previsão aí de queda de arrecadação de 20% a 30%, nós temos um PIB, que os mais otimistas, o PIB do Brasil, de uma queda de 6%, tem gente que fala em 9%, 10%, mas trabalhando com um cenário de 6%, já é muito ruim 6% de queda do PIB, ou seja, não é fácil. Nós precisamos de uma ação emergencial para manter a cidade de pé. Se você anda por Porto Velho hoje, o que mais tem é a placa de vende-se e de aluga-se e comércios fechados. Nós precisamos ter uma ação imediata de estímulo ao consumo e de combate à exclusão social, senão nós temos um caldeirão para explodir na cidade. Como é que nós temos um programa emergencial formatado para fazer isso? Nós recebemos no ano de 2009 109 milhões de royalties das usinas do Madeira. Né, que é um dinheiro que cai ali no cofre geral e ninguém sabe. Né? 2019. Esse ano, se você pegar no site da ANEEL agora, até esse momento são 101 milhões. A expectativa para esse ano são 125, 130 milhões de royalties pagos pelas usinas. O que é que nós vamos fazer para ativar a economia de Porto Velho de cara? Nós vamos injetar 8% aproximadamente desse valor dos royalties em um programa de transferência de renda, né, que com a moeda social que a gente está dizendo que vai ser a beiradeira. Como é que é isso? Eu dou um cartão para o cidadão que está no cadastro único do Bolsa Família, né? E ele vai receber R$120 de apoio emergencial, só que ele não vai receber em dinheiro. Ele vai receber um cartão carregado com aquele valor, as 120 beiradeiras que a gente está chamando, que serão R$120, e ele só vai poder comprar na rede comercial credenciada. A nova moeda vai ser beiradeira. Justamente essa coisa da identidade amazônica. O nome é a moeda beiradeira. Ficou muito sugestivo. Ele vai pegar a beiradeira, ele vai na rede credenciada e vai gastar o dinheiro da beiradeira. A beiradeira vai valer R$1. Vai valer R$1. É 1 por 1 o câmbio da beiradeira com R$1. Ele vai pegar o cartãozinho magnético dele ou o celular no aplicativo, que hoje você pode fazer isso. Ele vai na rede comercial credenciada pela prefeitura e vai gastar lá a beiradeira. O que é interessante para nós? Que nós vamos credenciar o pequeno e o médio comércio, que gera emprego na ponta. No primeiro momento, a gente colocou o seguinte: nós vamos aplicar 8%, que dá aproximadamente R$10 milhões. Vamos jogar por mês na economia do município quase R$800. O cálculo nosso é R$792 mil. Seriam 6.600 famílias na primeira etapa, com o cartão beiradeira, e vamos fazer as compras nos pequenos e médios comércios. Nesse momento, nós iríamos priorizar Zona Sul e Zona Leste, que são as áreas mais populosas da cidade e as mais vulneráveis.
para justamente o pequeno e o médio comércio se manterem de pé e a população que está em situação de vulnerabilidade poder ter acesso à comida, ao gás, né? Então, essa é a estratégia nossa para enfrentar agora esse momento de grave crise. Você veja que essa estratégia é a estratégia utilizada em todos os lugares do mundo e foi utilizada no Brasil também com o auxílio emergencial, que está acabando agora. Nós vamos pegar outro drama que você pegaria se for eleito prefeito. Sim. Não tem mais auxílio emergencial. Não tem. E a beiradeira entra justamente, né, para dar uma força nesse auxílio emergencial. São R$120, mas é muito pouco. É muito pouco, mas dá para comprar o gás. Muito pouco, mas faz falta. Faz falta. Se você pegar, por exemplo, hoje os benefícios do Bolsa Família, quem recebe o Bolsa Família hoje está recebendo na média, tem gente que recebe mais, recebe menos, em função das condicionalidades ali, recebe na média 190. Se eu coloco para essa família mais R$120, eu estou aumentando a renda dela, o poder de compra em 63%. Isso que é, e essa pessoa, ela não vai guardar isso debaixo do colchão e fazer poupança. Ela vai para o comércio fazer a compra. Ela vai comprar o gás, ela vai cortar o cabelo, né? Ela vai ali na padaria. Esse cartão é recarregável ou ela entrega o cartão e perde? Não, é recarregável. É um cartão recarregável. Não vender o cartão, né? Não, cartão recarregável. A gente vai fazer o cadastramento, entrega o cartão, a pessoa usa ele na rede credenciada. Muito bom. Entendeu? Essa proposta é uma proposta muito clara e concreta para a gente manter a economia de Porto Velho se movimentando. E veja bem, eu estou falando de 8% dos royalties. Nós não fizemos uma proposta de juntar todo mundo, que são 26 mil famílias agora, porque nós não temos condições de saber qual é a situação financeira da prefeitura. E será com dinheiro novo, né? Sim. Eles orçamentaram, né? Sim. Só dos royalties. Dos royalties, né? Que é um dinheiro que é do povo de Porto Velho e que vai voltar para a mão do povo de Porto Velho para ele melhorar a sua vida e, ao mesmo tempo, manter a economia funcionando. Tipo, onde é que nós já fazemos isso? Mas isso dá certo? Eu digo da Maricá, que é uma cidade lá do Rio de Janeiro, menor do que nós, e que recebe royalties da Petrobras hoje. Ela tem esse programa de moeda social funcionando e ela tem 43 mil benefícios pagos lá, e isso sustentou a cidade no meio da pandemia. Era 130, eles subiram para 300 na moeda social de Maricá e conseguiram manter a economia funcionando. Então, para nós em Porto Velho, temos os royalties das usinas aqui e esse dinheiro precisa ser usado pelo povo em benefício do povo. Muito bom. Estamos conversando com o prefeitável Ramon Cujuí, que é o nosso convidado muito especial de hoje. E eu já vou adotar minhas merrecas, chamar agora de beiradeira. Eu tenho 120 beradeiras. 120 beradeiras, exatamente. Muito bom, Ramon. E a ideia é que com o tempo você consiga fazer na cidade essa moeda ela expandir. Porque na medida em que nós incluirmos todos que estão no cadastro e que ela possa servir como meio de pagamento, você cria um dinheiro que não sai de Porto Velho, que ele circula aqui dentro e que ele não vai para fora. A ideia a médio e longo prazo é essa. No primeiro emergencial é apenas o estímulo exatamente ao consumo e beneficiar as famílias para que elas não fiquem na exclusão total. Ramon Cujuí, vamos ao intervalo, vamos faturar aqui nossas beradeiras e voltamos daqui a pouco. Perfeito. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia.
Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. A voz do povo. São 12 horas e 43 minutos. O Ramon falou, já? Passa logo, Ramon Cujuí. Ramon Cujuí tem aqui, começou a chegar a sua excelência ouvinte, Ramon. Aí diz aqui a dona Socorro do bairro Genô de Carvalho. O candidato do PT é quem deveria liderar a esquerda, mas quem está realmente mais à frente é o outro candidato. Como é que você explica isso, que o PT não está liderando a esquerda em Porto Velho? O PT não está liderando a esquerda, eu não sei quem é o outro candidato que ela disse está liderando a esquerda. É o Vinícius Miguel. O Vini tem uma candidatura boa, o Vinícius é um colega, a gente se conhece aí dos movimentos e tal, né? Mas a candidatura do Vini não é uma questão de liderança, né? Porque nós temos a esquerda em Porto Velho entre o PSOL, que tem a candidatura do Pimenta, e tem a candidatura do Samuel também, que é do PCdoB. Né? Por questões de... E o Genesi, né? E o Genesi também, pronto, esqueci o Genesi do PSTU. Né? Então nós temos assim uma fragmentação por conta da legislação eleitoral, essa é a verdade. Como você precisa dos partidos sobreviverem politicamente, a maioria dos partidos acabou tendo que lançar candidatos únicos, né? Então, assim, a nossa candidatura é uma candidatura de esquerda, não tenha dúvida disso, né? É uma candidatura ligada aos interesses populares, tem programas de interesses populares, então a gente, na verdade, assim, a liderança que ela fala é da pesquisa que saiu do Ibope. Eu costumo dizer que candidato só gosta de pesquisa quando ele aparece bem na pesquisa, né? Fica bem na foto. Pois é, e pesquisa é igual horóscopo, né? Assim, ninguém acredita, mas vai lá dar uma olhada, né? Pra dizer todo mundo, se tiver bem, acredita. Se tiver mal, não acredita. Pois é, mentira. Aí usa a pesquisa. Então, a pesquisa do Ibope, na verdade... Eu faço pesquisa, não sei como é que é. Pois é, e assim, não é querendo desqualificar a pesquisa, que eu acho que tem o seu valor técnico lá, mas, por exemplo, a última pesquisa do Ibope na eleição de 2016, na véspera, o Wildon aparece em sexto, se eu não me engano, né? E ele vira o segundo turno ganhando. Então, o Ibope em Porto Velho, ele nunca acertou, a verdade. O Matias é historiador, ele sabe disso. Mas nunca acertou. Nunca acertou. Propositadamente, eu acho. Não sei. Não, mas eu acho, não estou afirmando. Tá certo. Mas eu acho. Porque no final acerta. No final acerta. Assim, o eleitorado do PT em Porto Velho é um eleitorado muito grande, eu não tenho dúvida de que os setores de esquerda que estão na nossa candidatura, as forças políticas, né, são setores amplos. Né, a gente está contando com todo esse pessoal aí, academia, né, setores de várias igrejas. Né, então, assim, a articulação da nossa candidatura, ela tem um setor de esquerda, ela lidera um setor da esquerda muito grande em Porto Velho. Cujuí, quando o PT assumiu aqui a prefeitura de Porto Velho, com o Roberto Sobrinho, havia uma onda Lula, havia um dinheiro solto, e Porto Velho recebeu muito dinheiro, mas de lá para cá, do último mandato do Roberto até hoje, o PT sempre ficou muito longe. O que você tem hoje para garantir que você vai ganhar essa eleição? Olha só, havia muito dinheiro em Porto Velho, porque o PT tinha um projeto para Porto Velho. Porque quem mandava o dinheiro, quem trazia o dinheiro para cá, era a bancada federal, o deputado Eduardo Valverde, saudoso, a senadora Fátima Cleide, deputado Anselmo de Jesus, e os programas do governo Lula. Nós não esqueçamos que o maior investimento do governo Lula no país foi Porto Velho, né? Os recursos carreados para a usina do Madeira. E é bom ter claro isso. O dinheiro tinha porque o PT comandava o país e comandava o município. Isso tem que estar claro para as pessoas. Mas e agora? Agora nós precisamos pegar os frutos que a gente tem agora para fazer. Por exemplo, quando eu falo que nós temos uma usina que a gente pode usar esses recursos para fazer programas sociais e para desenvolver a economia, é um ponto disso. Nesse momento, a pandemia, como a gente começou a falar dela aqui, ela nos coloca um quadro de restrição econômica financeira. Então nós precisamos ter criatividade para usar o que tem. Nesse momento nós não temos muitos recursos disponíveis. A gente não entrou na questão do saneamento básico, que Porto Velho continua muito atrasada com relação a isso. E continua atrasada não porque faltou dinheiro. Porque não veio dinheiro lá no governo Roberto Sobrinho. Veio dinheiro lá no governo Lula, 2009, foi disponibilizado. O problema é que a execução não era da prefeitura, era da CAERD, que é uma empresa mista estatal. E esse dinheiro não foi aproveitado por essas gestões. Né? O dinheiro que o dinheiro caducou? O dinheiro caducou e voltou. Né? Nós estamos falando de algo em torno de 800 milhões. É complicado quando o gestor não trabalha porque não tem dinheiro.
E quando o gestor não faz com o dinheiro, é mais complicado ainda. Seria assim uma espécie de incompetência? Em espécie, não. Uma incompetência pura, né? Você perder dinheiro numa situação de um país com poucos recursos é um negócio absurdo. E eu digo o seguinte, nós temos que pegar essa máquina pública nossa e dar uma agilizada nela. A prefeitura hoje, ela não tem uma ação integrada das suas secretarias. É um secretário para um lado e outro puxando para o outro. Como não tem prefeito comandando, a verdade é essa, cada um quer fazer o seu separado. Peraí, Roberto. Roberto não, falando do Roberto Sobrinho, meu amigo. Ramon Cujuí, você acabou de afirmar que Porto Velho não tem prefeito? Só na propaganda. Porto Velho tem um prefeito na propaganda, que todo mundo sabe disso, né? Então, assim, se você não tem cabeça comandando, a gestão não é integrada. Me surpreendeu isso. Você pode otimizar os recursos, né? Você pode otimizar os recursos da prefeitura integrando a ação. Eu sempre digo, uma gestão pública, ela é uma gestão sistêmica, porque tem várias unidades. Mas se as unidades não agirem de forma integrada, você desperdiça Seria recursos. uma grande equipe. Uma grande equipe. A primeira qualidade do gestor é montar uma boa equipe. Eu sempre digo, não tem técnico bom de time ruim, né? Pode colocar o Mourinho aí, o Guardiola para dirigir time ruim, que eles não vão ganhar título. Técnico bom tem que ter um time bom, né? O técnico aparece quando ele organiza um time bom. Você não consegue montar um time bom com um bando de perna de pau, né? Então você precisa ter uma equipe muito bem preparada e entender que cada secretário ele faz parte, né, dessa equipe e tem que agir de maneira articuladamente. Exatamente, uma coisa que eu gosto muito de falar de sinergia. Sinergia, isso fica legal essa palavra, sinergia, né? Sinergia é uma palavra bonita. Eu gosto, né? acho legal. Se eu tiver uma filha, eu vou Sinergia da Silva. Maria Sinergia. Maria Sinergia, fica legal. Então isso gera um resultado para a cidade. Num momento de poucos recursos, é preciso criatividade e competência para gerir a administração pública. Muito bom. Aqui vem uma pergunta do outro sucesso ouvinte, é o Ricardo Silva, lá do bairro Carim. Pergunte ao Cujuí se ele faria o lockdown e o que ele acha do auxílio emergencial. Esse que está sendo pago pelo governo federal. Eu faria o lockdown no primeiro momento. É o Ricardo Silva. O Ricardo, qual é o nosso problema? Nós perdemos a chance porque não tínhamos estratégia para enfrentar o vírus. Porque a estratégia que foi usada na Nova Zelândia foi exatamente essa. Identificou, você faz o lockdown de cara, contém a expansão do vírus para você abrir o mais rápido possível. O problema é que no Brasil, as autoridades trataram a pandemia como se fosse uma gripezinha, numa responsabilidade que começou no presidente da República, né? Você não tratou com seriedade, depois você perdeu o controle. O lockdown era a primeira coisa que devia ter sido feita. Você para um mês, você identifica o vírus, você isola o vírus, impede dele se propagar e aí você tem controle para fazer a abertura do comércio. Como no Brasil não foi feito isso, ficou o governo federal, o governo estadual, o governo municipal batendo cabeça. Enquanto esses três entes batiam cabeça, o vírus fazia festa e nós perdemos o controle do vírus. Se você pega uma coisa, desde o começo da pandemia, os especialistas diziam, é um vírus com letalidade de 3%. O que significa isso? De cada 100 que pegar, 3 morre. E aí não interessa, vai ser criança, vai ser velho, vai ser jovem, o vírus ele vai primeiro dizer apontaram para nós os velhos, né? Isso, exato, que são os grupos de risco. Eu me senti morto, eu andava um cadáver no meio da rua. E eu que tenho 50 anos Pois também, é. nós aqui também entramos na área de risco. É. Se você pegar hoje, nós temos 5 milhões e poucos contaminados no Brasil, 152 mil mortes, é 3%. É uma matemática macabra. Cruel, mas é a realidade. Então, né? como é que você detém a quantidade de óbito? É diminuindo a quantidade de infectados. E como é que você diminui a quantidade de infectados? É você identificando quem está infectado, é você fazendo o rastreamento e você fazendo isolamento. E nós perdemos a chance de fazer isso no Brasil, né, e em Porto Velho também. Muito bom. O Luiz Souza Brito, lá de Calama, do distrito de Calama, ele falou, professor, pergunte ao candidato por que o partido dele, quando foi governo, não preparou essa cidade. Em 8 anos, o PT não fez o que deveria fazer em Porto Velho. Luiz Souza Brito, de Calama. Ah, Luiz, aí assim, não foi feito tudo. Mas toda a infraestrutura do Baixo Madeira, por exemplo, são obras da época do Roberto Sobrinho. Está preparada lá. Se você vai em São Carlos, vai a Nazaré, o que tem de obra ali é época do Roberto Sobrinho. Na época que nós governamos aqui em Porto Velho, tinha ambulância que atendia a população do Baixo Madeira. Tinha o barco da produção que pegava a produção do Baixo Madeira. Eu concordo, se ele disser para mim assim, que faltou coisas para serem feitas, não tem a menor dúvida. Agora, sempre irá faltar, né? Sempre irá faltar. Agora, no que diz respeito à infraestrutura da cidade e o atendimento às populações do Baixo Madeira, não tem a menor dúvida. É só você ir ao Baixo Madeira perguntar como é que era saúde, como é que era educação. Nós nunca deixamos crianças fora da escola. A atual gestão deixou as crianças do Baixo Madeira e da Ponta do Abunã com 2 anos de atraso. E de onde eu moro também, lá na Viçosa, também nós estamos sem aula. Até no entorno de Porto Velho, né, o setor chacareiro, eu tive lá sábado, dizendo isso.
Crianças da zona rural de Porto Velho que não precisam ir longe estão encerrando o ano letivo de 2018. Nós estamos em 2020. Na época que nós governamos a cidade, nós podemos não ter feito tudo, mas muito nós fizemos. E a questão de preparar a cidade, nós preparamos. Eu esqueci de falar do auxílio emergencial que ele perguntou ali atrás. Também. O que você acha? Eu acho fundamental nesse momento, porque é o tipo de ação que permite você manter a economia de pé. Né? E se o Estado pode fazer isso, é fundamental que se faça. Inclusive, fomos nós, né, os partidos de oposição, que levaram o auxílio de 200 para 600. Que o governo federal, o Guedes, queria pagar 200 conto de auxílio emergencial. Foi a oposição no Congresso que obrigou esse auxílio a ser R$600. E está certo, porque é um dinheiro do povo que tem que voltar para a mão do povo para fazer a economia girar num momento tão importante como esse, tão necessário, que a economia está parando por conta de você ter que fazer as ações necessárias para a questão da sanitária não espalhar o vírus mais do que se espalhou. O Juiz, aqui o Antônio Guimarães de Cacoal disse: Matias, parabéns pela entrevista, muito bem, coerente, muito obrigado também para você. Obrigado. Da entrevista. Aqui quem é o Roberto Carlos da Silva, do bairro da Embratel. Cadê o dinheiro das usinas? Onde o Roberto Sobrinho deixou esse dinheiro? É Roberto Carlos da Silva, lá do bairro da Embratel. Pergunto para você. O dinheiro das usinas cai todo mês no cofre da prefeitura. E como eu disse no começo aqui, 109 milhões ano passado, e esse ano nós vamos chegar à cifra de 130 milhões aproximadamente, se não houver queda de arrecadação. Muito bom. Você falou sobre o governo Lula daquela época, que mandava dinheiro para cá. A professora Silvia, lá do COAB, pergunta assim: como é que você vai governar com o governador de direita e o presidente de extrema direita? Meu Deus, o Bolsonaro de extrema direita, eu não sabia. Mas como é que você vai governar? Com respeito institucional. Porque independentemente do governador ser de direita, eu tenho certeza que o governador tem espírito público e respeito pelo povo de Porto Velho. E nós vamos estabelecer uma relação institucional com ele e com o governo federal. Boa parte do que são programas do governo federal não depende da vontade individual do presidente, são programas de Estado. Isso pode ser tranquilamente feito através de projetos. Independentemente de legenda. Agora é preciso ter respeito. O que você não pode ter é essa situação de 3 semanas atrás, que o governo do Estado manda um funcionário tirar uma máquina do meio da rua por conta de um convênio que não andou na prefeitura com o governo, e aí o prefeito vai falar mal do governador no Twitter. Você faria isso? Pelo amor de Deus, isso é coisa de pessoal da 5ª série, né? Nós estamos sendo governados pela turma da 5ª série. É preciso que haja respeito institucional. Quando o PT governou, e o presidente Lula é o maior exemplo disso, todo mundo foi tratado de maneira igual, e quem era do PT ou não do PT era recebido e foi beneficiado com os programas no país inteiro. São 12 horas e 55 minutos, estamos conversando com um convidado muito especial, o prefeitável Ramon Cujuí. Vamos a nosso intervalo, vamos faturar nossas beiradeiras e voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br.
A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, você traz, impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A Voz do Povo. 12 horas e 58 minutos em Porto Velho, Rondônia. Você que chegou agora na Voz do Povo, estamos com um convidado muito especial, o prefeitável Ramon Cujuí, do PT, discorrendo sobre a proposta de governo, sua visão de Porto Velho. Aqui tem o doutor Alexandre de Sá, perguntando para você o seguinte, queria saber se você apoiaria o Vinícius Miguel se ele for para o segundo turno. A esquerda ainda tem chance de se unir? É o doutor Alexandre de Sá. O pessoal costuma dizer que a esquerda só se une na cadeia, né? Mas isso não é verdade. Mas mudou, né? Não, claro que mudou. A gente, inclusive, a democracia ela se faz com os diferentes. Você não faz democracia com os iguais. Democracia, o diálogo democrático, se faz com todos e todas. Eu não vou discutir segundo turno, porque eu vou estar no segundo turno. Né? Então, assim, discutir o segundo turno agora é uma conversa assim, que não tem cabimento nesse momento. Né? Então, a gente, quando chegar o momento certo, né, se há uma possibilidade de diálogo, há, uma menor dúvida. Agora, pode ter certeza que eu vou dar um abraço para meu amigo Vinícius Miguel aqui e dizer que quem vai estar no segundo turno me apoiando é ele. A nossa expectativa é essa. E se é otimismo ou é realismo? Isso é realismo. Né? Se você olhar para o cenário, ele está completamente aberto. E aquilo que eu comentava com você antes, né, a pesquisa que saiu do Ibope, ela reflete um momento e o Ibope nunca acertou aqui. Essa é a grande verdade. Na mesma época, em 2004, o Roberto Subinho era traço de pesquisa. Eu já estou com 1%. Então, eu trabalhei, como eu falei para você, 20 anos no TRE fazendo eleição. Eu sei que eleição, a gente sabe como ela começa, mas não sabe como ela acaba. E todo candidato que está disputando tem que disputar para ganhar, porque quem manda na eleição é Sua Excelência, o eleitor, o ouvinte que está aqui, e é ele que nós temos que falar. Então, essa coisa de apoio do segundo turno, vamos deixar para o segundo turno. Olha, Ramon, eu copiei o seu Beradeiras, pode copiar o Sua Excelência, o eleitor, tá? Não tem nenhum problema não. Ramon Josafá da Cidade do Lobo pergunta sobre os igarapés que estão sendo aterrados. Você tem algum plano para revitalizá-los? É o Josafá da Cidade do Lobo. O Josafá, os igarapés para Porto Velho eles são fundamentais para o processo de drenagem. Nós precisamos fazer a limpeza dos igarapés, né, e fazer o cuidado com esses igarapés, com esses canais. De fato, eles vêm sendo aterrados de maneira irregular. E tem outro detalhe, tem uma coisa que a gente está no plano de governo, que é fazer o programa de educação ambiental, que não é só um programa de escola, é um programa da população também. O que mais tem nesses canais é sofá, é televisão, né, é geladeira. As pessoas sujam os canais, né? Como a prefeitura não limpa, parece que é a terra de ninguém. Nós temos sim no nosso programa uma diretriz que diz exatamente isso. É preciso que a gente faça a limpeza dos igarapés e canais para ajudar a diminuir o problema dos alagamentos na cidade. Mas, Ramon Cujuí, como você, aí já é a pergunta da Voz do Povo, como você pretende conter essa enxurrada de geladeira, carro, tudo nos igarapés, sem tomar uma atitude antipática diante do causador disso, que é o próprio morador? Olha só, o morador... Outro dia eu vi um sujeito parar no sinal e ele jogar uma lata de cerveja de dentro do carro. Aquilo me deu uma revolta. Como é que o cara... A gente não chega na casa da gente cuspindo na sala ou fazendo coisas piores na sala. O problema é que é um problema aqui de cultura de pertencimento à cidade. As pessoas, como elas veem o poder público agindo de maneira irresponsável com a cidade, não cuidando da cidade, elas também começam a não assumir responsabilidade por isso aqui. E o deixa eu cuidar de você não funcionou?
Me responda você, que é morador de Porto Velho. Não, você não está cuidando, eu estou aqui para falar do meu programa, né? Assim, o povo sabe que a cidade está mal cuidada. E quando você vê um mau exemplo de cima, você acaba repetindo esse mau exemplo. Na medida em que a população vê a prefeitura trabalhando, limpando e participando disso, tem uma outra coisa que é da tradição do Partido dos Trabalhadores, que a gente aprendeu desde o começo. Se nós não tivermos recursos para fazer determinadas ações, é possível envolver a população num mutirão de limpeza do seu bairro. E quando a pessoa participa do processo, ela assume o cuidado com aquilo. Então vai ter alguns lugares, se você pega, por exemplo, o igarapé ali do Tancredo Neves, que é enorme, né, vai ter lugares que vão precisar do povo junto para limpar. E quando as pessoas juntas limpam, elas criam esse sentimento de cuidado. É pedagógico envolver a população no cuidado da cidade a partir do exemplo de cima. Nós vamos fazer isso, não tem a menor dúvida. Ramon Zé do Caladinho diz assim, o Ramon é inteligente, é filho da terra também, filho de Porto Velho, eu vou votar minha confiança nele. Ganhou um voto aqui. Opa, obrigado, Zé, obrigado mesmo. Do Caladinho, né? Parabéns pelo programa, que está falando aqui, quem é? É a Rosana, do bairro Rio Madeira, parabéns pelo programa, com o candidato. Está dizendo o seguinte, ó, pergunte ao candidato sobre como ele pretende resolver o assunto do aterro sanitário de Porto Velho. O aterro sanitário, Rosana, é o seguinte, Rosana, nós temos um problema. Para você mexer na questão do saneamento básico em Porto Velho, e o aterro faz parte disso, a gente precisa aprovar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Ora, nós estamos aí há anos e ninguém aprovou isso. Agora, no final de junho, saiu o diagnóstico da cidade. A primeira coisa é a gente aprovar no plano de saneamento básico o que vai fazer com esse aterro sanitário. Né? Porque sem o plano de saneamento básico aprovado, a gente não consegue nem ter recurso federal para financiar qualquer tipo de ação. Isso é um pré-requisito, é um mecanismo jurídico, burocrático para poder acessar recursos. Então, qualquer coisa que eu disser sobre onde eu vou colocar o aterro, deixar de colocar o aterro, é conversa. Eu preciso aprovar o plano e no plano, junto com a população e com a Câmara Municipal, definir exatamente isso. E não só a questão do aterro, definir a questão da coleta do lixo, definir a questão da drenagem, definir a questão da coleta de esgoto e água tratada, que é concessão da CAERJ. Então, tudo isso tem que estar bem definido no plano. E nós precisamos aprovar isso com urgência para poder ter recursos, né, captar recursos, para aplicar na solução desses problemas. A Maria Eliette Araújo, do bairro Flodal do Ponto Espírito, está no programa da Boa Tarde para todos nós, já está ligada há muito tempo na programação. Boa tarde, Maria Eliette. Aqui tem o Liano, do bairro Olaria. Ramon Cujuí é de longe o mais preparado e o mais comprometido com o povo do município de Porto Velho, ali, vem do bairro da Olaria, do Liano. Eu não esperava outra opinião do Liano, até porque ele é meu vice. Ali é o seu vice? Então eu ia perguntar agora quem é o seu vice. Diga aí quem é o seu vice, de onde ele é. O meu vice é o doutor Liano Adorno. Né? No dicionário, Liano é uma pessoa afável, não tem pessoa com nome melhor do que o dele. Liano Adorno, né? Liano Adorno. Predestinado, né? Predestinado, o Liano. E o Liano, ele vem do Rio de Janeiro, é médico, é oftalmologista, está há 22 anos aqui em Porto Velho. Eu vi a foto dele. Exatamente, ele está há 22 anos em Porto Velho, já trabalhou em toda a rede pública aqui, no Santa Marcelina. Né? É uma pessoa assim, extremamente inteligente, um homem extremamente sensível. E nesse momento de pandemia, nada melhor que ter um médico do lado da gente para ajudar a pensar e executar. E oftalmologista, né? Para abrir os olhos, né? Exatamente, eu vou mandar, inclusive, alguns políticos lá para ver se abre os olhos, né? Podendo fazer um tratamento. Né? Mas é uma pessoa, assim, que tem um amor por essa cidade, que foi a cidade que o acolheu, assim como outros tantos migrantes, e que vai ser um grande parceiro aí na administração municipal. Aqui tem uma pergunta interessante, ó. Não está identificado. Tá, senhor Luiz Carlos, tá dizendo, o fato do PT ter se desviado do poder constrange pedir voto sendo do Partido da Estrela Vermelha? Absolutamente. Eu tenho muito orgulho de pedir votos para o Partido dos Trabalhadores. Até porque eu tenho dito que a régua com que medem o PT não é a mesma régua com que medem os outros. Né? Tipo assim, há uma exigência no PT triplicada e nós sempre cumprimos isso. Eu tenho muito orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores, na medida em que foi o partido que mais fez pelo Brasil e mais fez por Porto Velho. Muito bom. Medeiros Eliel, Zona Franca era para ser rotativa na região norte. Tinha que ser em Manaus, e foi lá em Manaus. É isso mesmo? Olha, o problema da Zona Franca é um problema de poder político e de articulação de bancada federal. Né? A definição dessa política, ela parte para uma política global, nacional, né, de desenvolvimento regional. Na medida em que a bancada de Rondônia, né, não consegue ter força
para fazer valer os interesses daqui, nós não temos. Essa é uma questão que ultrapassa aí a competência do prefeito. Mas é necessário a gente discutir projeto de desenvolvimento tanto para Porto Velho quanto para Rondônia. O Antônio Magalhães, ele é CEO da Maferon, que é a malha rodoviária de Rondônia. Ele pergunta ao candidato, Ramon Conjuí do PT, se os ideologistas da esquerda comunista não percebem que não há espaço na sociedade para eles. Oi? Não há espaço para nós na sociedade? Está perguntando aqui. Qual é o nome dele aí? É o Magalhães. Magalhães. É a opinião dele, eu respeito muito, mas os dados desmentem isso. O Partido dos Trabalhadores é a maior bancada federal que saiu em 2018. Nós saímos com... Inclusive o maior número de fundo eleitoral também. O maior fundo eleitoral é nosso. A maior bancada de governadores eleitos em 2018 foi do PT, foram 4 governadores, e nós conseguimos colocar Fernando Haddad no segundo turno, um candidato que entrou há 20 dias da eleição com 45 milhões de votos. Então não é verdade que não há espaço. No Brasil, que é um país democrático e é plural, há espaço para todos. O que a gente precisa é estabelecer respeito entre os diferentes para que a convivência democrática seja frutífera. O Medeiros Eliel, ele é aqui do setor chacareiro. Se você é a favor da prisão de segunda instância, não tem muito a ver com a entrevista, mas... Não tem muito a ver. E, assim, mas o que você acha? O prefeito, eu acho que é preciso você verificar exatamente se não se fere os direitos fundamentais da Constituição. É preciso principalmente no Brasil, respeito à Constituição. O Lucas Silva pergunta assim, como você avalia o governo Wildon? Aí é ele e você, né? Olha, como eu avalio o governo Wildon, eu avalio como maioria da população, né? Você pode pegar a pesquisa do Ibope aí, o nível de rejeição do prefeito que você vai saber. É uma gestão muito ruim para Porto Velho. Tá. O Abel Machado... Abel Machado o quê? Não sei, aqui não dá para ler. As propostas do Ramon são boas, mas o pedido dele deve ser partido. É que precisa ser deixado para trás. Ele se refere ao partido. Ao partido. E, olha só, é o único partido que aqui as pessoas falam, né? Ninguém fala dos outros partidos, é só do PT. Então, assim, para nós não, para nós é um grande orgulho, porque o PT, tudo que a gente está propondo hoje, são propostas que foram amadurecidas não só na gestão do PT em Porto Velho, mas na gestão do PT no país inteiro. Nós somos um partido nacional e um partido que sempre prestou serviço ao povo brasileiro. Nós estamos terminando aqui o nosso programa, mas tem mais uma pergunta aqui, é do Alex Ramos. Cartão beiradeiro, isso para mim parece incentivo à preguiça. O que você acha? Quem está falando isso é o Alex Ramos. Não, Alex, absolutamente. Se você observar no mundo todo, os programas de transferência de renda, eles são para ativar o consumo na ponta. O Alasca, ele tem um programa desse por conta do petróleo, né, e ele dá por ano, já faz muito tempo isso, $1.000 para cada cidadão. Diz respeito a você ter uma estratégia de você fazer a economia funcionar. Tanto é que o auxílio emergencial e outros auxílios pelo mundo afora vieram justamente nesse sentido. Ele é uma ação de governo para a indução da economia, para manter a economia de pé. Porque economia é igual bicicleta, só fica de pé se estiver em movimento. Então não tem nada a ver com incentivo à preguiça, muito pelo contrário. Até porque esse dinheiro não fica com quem recebe, esse dinheiro vai para o comerciante, vai para o açougue, vai para a padaria, para o salão de beleza e faz a economia girar. E quando a economia gira, meu amigo, todos se beneficiam. Ramon Conjuí, o tempo é contra nós. É contra nós, é uma pena. Uma boa entrevista, tem muita pergunta que deixou de ser feita aqui. Peço desculpa aos ouvintes, é porque é muita pergunta que chega. Ramon, você tem um minutinho só para dizer tchau. Opa, então eu vou dizer, primeiro agradecer o espaço aqui, Matias, que vocês abriram, a Rádio Caiaria, o programa Hora do Povo. Voz do Povo. A Voz do Povo, desculpa, a Voz do Povo, que até você se confundiu no começo. Eu me confundo todo dia quando eu fiz a Hora do Povo também. Né? Agradecer aos ouvintes que participaram, dizer que a nossa candidatura está na rua, né? E lembrar o ouvinte aqui, lembrar a você, eleitor, que o nosso nome está aí, é Ramon Conjuí 13, e dizer sempre que na hora do vamos ver, meu amigo, quem defende você é o PT. Isso não é só um slogan de campanha, isso é exatamente aquilo que a gente vem fazendo nos últimos 40 anos no Brasil. Muito obrigado e boa tarde a todos e todas. Obrigado, Ramon Conjuí, obrigado a você que esteve conosco até agora. Desculpas por não ter respondido a todo mundo. Tem mais uma perguntinha aqui. Na realidade, nunca cuidaram do município de Porto Velho, moro aqui há 40 anos, né? E nem vi rodoviária de verdade. É uma verdade mesmo, né? É a Cida do Coab falando assim. Muito obrigado a você e até segunda-feira, né? Hoje é sextou, né? Segunda-feira estaremos de volta com a continuação dos Prefeitáveis na Voz do Povo. Ramon, muito obrigado pela sua presença. Foi muito boa a entrevista. Termina aqui a Voz do Povo.
A verdade, o jornalismo independente, a voz do povo, de volta, na segunda-feira, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Rádio Católica no coração da gente. KR 103,1 FM. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. Afinal, o copo está meio cheio ou meio vazio? Acredito que mais importante do que responder essa questão seja identificar e erradicar em nosso íntimo o sentimento de derrotismo ou a passividade diante de qualquer problema. Não importa se você é otimista ou tende ao pessimismo, o que não podemos é paralisar diante das dificuldades. Ilustremos esse tema com a seguinte história. Um experiente e bem-sucedido empresário reuniu a equipe e propôs um desafio aos colaboradores. Quem resolvesse o problema proposto receberia um bônus poupudo e ascenderia na função que exercia. Todos estavam ansiosos, ávidos para solucionar o enigma e contemplar a vitória. O empreendedor reuniu toda a equipe na sala de reuniões e colocou sobre a mesa um lindo e delicado vaso de porcelana ricamente detalhado com uma única, mas primorosa rosa amarela de exuberante beleza. E decretou: eis aí o problema. Como vocês vão resolvê-lo? E nada mais foi revelado. Alguns trocavam olhares, outros fingiam estar profundamente concentrados, mas ninguém parecia estar entendendo nada da charada proposta. Como algo de tamanha beleza e refinamento podia ser um problema? E qual era esse problema? Um defeito imperceptível no vaso? Quem sabe a flor fosse artificial? Nada parecia fazer sentido.